Oi, meus amores, tudo bem? Tia Brenda está aqui para mais uma videoaula. E hoje nós vamos ler sobre uma crônica, uma outra crônica, do autor chamado Luiz Fernando Veríssimo, um autor muito conhecido na literatura. E essa crônica dele tem como tema o técnico, que, como todos sabem, é aquele que apita durante os jogos, que conhece as regras dos jogos de futebol. Tá? Então, o autor, por ser um brasileiro apaixonado pelo futebol, ele fez uma crônica inspirado nessa situação e nesse protagonista, que é o técnico. Então, vamos lá fazer a leitura desse texto? Vamos lá. Futebol se discute? Sim. Certamente, você já ouviu falar que sobre religião, política e futebol é melhor não discutir com ninguém. Luiz Fernando Veríssimo, um grande apreciador do futebol brasileiro, não se sentiu intimidado e escreveu sobre uma grande figura do futebol, o técnico. Leia a crônica dele. O técnico. Todo brasileiro é um técnico de futebol frustrado. Deus é brasileiro. Logo, Deus é um técnico de futebol frustrado? Como Deus tudo pode, é provável que ele seja o verdadeiro e eterno técnico da seleção. E os mortais que assumem a função apenas suas fachadas. Todos os técnicos da seleção brasileira seriam, na realidade, prepostos de Deus. O que são prepostos? Prepostos são os preferidos. E o que significa frustrado? Aqueles cuja expectativa não se realiza, ficam desconsolados. Todos os técnicos da seleção brasileira seriam, na realidade, prepostos de Deus, os preferidos de Deus, o que explica o seu ar arrogante e a sua recusa em aceitar nossos palpites. Só a certeza de terem uma delegação divina explica que os técnicos da seleção ignorem sistematicamente os conselhos dos que entendem de futebol mais do que eles, nós, e se julguem os donos da verdade. Nenhum ainda confessou que recebe orientações diretamente de Deus, mas isso está implícito na sua soberba. O que é estar implícito? Se subentende, fica sugestivo. Soberba significa sentimento de orgulho e arrogância. Que Deus é o técnico vitalício do Brasil pode ser provado e não pela quantidade de copas que vencemos e pela nossa superioridade incontestada no futebol. O que é vitalício? Vitalício que dura a vida inteira. Incontestada significa que não pode ser contestada, verdadeira e evidente. As próprias derrotas do Brasil são da responsabilidade de Deus, para não dar na vista e manter a ficção da sua neutralidade. E Deus, nas alturas, está na posição que todos os técnicos consideram a ideal para ver o jogo. Mas como é onipresente, ou seja, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, pode estar lá em cima e falando com o seu auxiliador do lado do campo ao mesmo tempo, sem a necessidade de walkie-talkie ou celular, que é a mesma coisa. O walkie-talkie é a mesma coisa que rádio de comunicação. Se Deus precisa disfarçar de vez em quando que é o verdadeiro técnico do Brasil, seus delegados na terra nem sempre têm esse cuidado. O ar de autossatisfação do Zagallo, que tanto irrita seus colegas. O resto da população é, na verdade, uma falha no disfarce. Está na cara do Zagallo que ele se reúne periodicamente com Deus para tratar da estratégia da seleção e que nós podemos estrelar à vontade, porque ele só deve satisfação a seu chefe. Estrelar é a mesma coisa de ficar zangado, bravo. Agora, dizem que a perspectiva de enfrentar o Uruguai deixa até Deus preocupado. Essa nem eu controlo, costuma dizer o Todo-Poderoso, encurvado sobre os seus esquemas. Luiz
Fernando Veríssimo, A Eterna Privação do Zagueiro Absoluto. Texto publicado em 2001, página 20 e 21. Quem é o autor Luiz Fernando Veríssimo? Luiz Fernando Veríssimo é um autor brasileiro muito conhecido por suas crônicas e por seus contos de humor. Além disso, ele é jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. Luiz Fernando Veríssimo é filho do célebre escritor brasileiro Érico Veríssimo. Então aí vocês percebem que esse autor, ele tem uma estrada aí ligada à escrita e produções textuais. Agora eu vou trazer para vocês uma curiosidade que está na página 31, sobre futebol, e está ligado também, conectado à disciplina de educação física. De acordo com o site Regras do Esporte, o futebol é um esporte de origem inglesa do século XIX. É considerado o esporte mais popular do mundo. Pode ser praticado tanto em quadras abertas quanto em quadras fechadas. E embora seja mais praticado por homens, também pode ser praticado por mulheres. Esse texto aí foi acessado, no site regrasdoesporte.com.br, dia 11 de março de 2019. Hoje em dia, não há mais a ideia de que futebol é coisa de menino. Meninos e meninas praticam esse esporte e entendem muito bem as regras desse jogo. Vocês sabiam que já existiu uma lei no Brasil, no ano de 1941, que proibia as mulheres de praticarem o esporte futebol? Isso aí foi vigente durante o período da Era Vargas e finalizou nessa lei em 1983, por ser uma lei preconceituosa, separando as mulheres de um esporte simplesmente por serem mulheres, o que hoje em dia é considerado como machismo. E aí, meus amores, vocês gostaram dessa crônica? Eu achei um barato, achei muito legal o tema, uma temática que principalmente os meninos adoram, que é futebol. E isso aí é para inspirar vocês a escreverem. O texto crônica é um texto que tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, todos podem escrever. O nosso autor Fernando, ele é muito conhecido e ele usa um tanto de humor, para escrever. Eu achei muito legal ele usar a proposta de dizer que Deus é brasileiro, porque ele considera que, devido à nação brasileira ter vencido, as Copas durante 6 anos, e teve 6 campeonatos, vencedores, então ele acha que Deus é brasileiro e é meio que ajudador aí, orientador dos técnicos, Na verdade, ele usa do humor um pouquinho para fazer esse texto, essa produção. Agora eu vou convidá-los a realizar os exercícios da página 30 e 31, tá bom? E corrigiremos na nossa aula online. Um beijo no coração e até logo!